provavelmente alguns daqui nunca se magoaram na vida, mas a grande maioria já tiveram algumas mágoas ou têm, e então vamos ver o que é que nos convém, o que é útil, como resolver o assunto, caso seja para resolver, não é? Relativamente à noção de mágoa, porque às vezes nós confundimos as coisas, não é? Tem a ver com os nossos sentimentos, portanto é o efeito magoar, isto é uma descrição do dicionário. Tristeza, desgosto, dor da alma, amargura. É um pouco isto, não é? Quando nós dizemos assim, estou muito magoado, eu fiquei magoado, fulano magoou-me, não é? Tem muito a ver com isto, mais com o ponto 3, tristeza, fiquei triste, fiquei magoado, fiquei desgostoso, dor de alma, amargura, etc. Né? É o que costuma acontecer comigo quando o Benfica perde. E pronto. Mas a mágoa pode começar de outras maneiras, né? Pode começar assim, por exemplo, sei lá, com uma boca, né? Tu és como aos boatos, andas de boca em boca, né? Que é o garfo. E o garfo responde, e tu, cara amiga, andas sempre no corte, né? Portanto, as mágoas começam assim, às vezes uma boquinha dali, outra boquinha dacolá, e a pessoa acaba por levar a mal, né? E já vamos ver como é que isso se resolve. Esopo, no final do século VII a.C., mais ou menos por aí, era um escravo da Grécia Antiga e era um indivíduo muito culto. Então, assim, contando por alto, sem grandes pormenores, porque depois podem ver a história na internet com mais pormenor, o dono dele, portanto ele era escravo, o dono dele, estando com um amigo, estavam a falar sobre a vida e tal, e o Esopo tinha a fama de ser um escravo muito culto. E estavam a falar das coisas importantes da vida. A determinada altura ele disse, se o meu amo me permitir, eu vou ali ao mercado e trago a coisa mais importante da vida no sentido de prejudicar uma pessoa. E eles estranharam aquela saída aparentemente despropositada, e o dono do Esopo disse, ok, então vai lá ao mercado, traz lá. E ele lá foi e trouxe um embrulhinho, o amo dele mais o amigo foram a desembrulhar e encontraram um bocado de língua, se calhar língua de vaca, não sei, língua, e ficaram até horrorizados com aquilo. Então, que raio de brincadeira é esta? Então, a língua é a coisa mais importante para destruir a vida de uma pessoa. E o amo ficou assim a olhar para ele, este indivíduo é inteligente, mas saiu melhor que a encomenda. E depois ele disse-lhe assim, mas meu amo, se quiser posso ir ao mercado também e trazer-lhe a coisa mais importante do mundo para auxiliar a vida de alguém. E ele, já que não há duas sem três, né? Disse, ok, já que foste, então vai lá, já agora quero ver o que é que se passa. E ele apareceu com um embrulhinho igualzinho. Foram a desembrulhar outro bocado de língua igual. Então, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que é também através da língua que nós muitas vezes destruímos a vida dos outros. E com esta brincadeira, de acordo com o que se conta, com a tradição, o Esopo teria ganho a liberdade. Foi libertado pelo seu amo e disse, tu és demasiado inteligente para estares a trabalhar para mim, vai à tua vida, dou-te a liberdade. E assim nasceram as fábulas, né? Então, amigos, até há pessoas que têm uma língua maior do que outra, né? E há umas arredondadas e outras mais afiadas. Pronto, também não vamos discutir aqui a parte anatómica da língua, mas de facto este senhor ou esta senhora, não sabemos se é homem ou mulher, tem uma língua para dar e vender. E a língua é, sem dúvida nenhuma, independentemente do tamanho, um instrumento de maldicência e da mágoa, né? O que é isto da mágoa? A mágoa é quando
nós estamos ofendidos quando amoamos, não é? A sério mesmo. Porque às vezes estamos ofendidos só a brincar ou amoamos a brincar, mas o ofendido já é uma coisa mais a séria. E isto tem muito a ver com uma coisa que não é nada comum nos seres humanos, que é a cuscovilhice, não é? E a mágoa deriva de quê? Deriva de conceitos errados que nós temos, que fomos aprendendo ao longo da vida, à medida que fomos crescendo, e que fomos sendo aculturados, não é? Um dos conceitos é este: quem não se sente não é filho de boa gente. Todos nós aprendemos isso, não é? E levamos isso a peito. Eu também levava a peito até me tornar espírita. Quando me tornei espírita, comecei a estudar a doutrina espírita e vi, espera aí, isto não se enquadra bem. Porque o espiritismo não ensina isto. Quem não se sente não é filho do agente. Mas eu não tenho o direito de ficar magoado. Tenho, mas não devo. Mas se alguém me faz mal, ou se alguém me prejudica, ou se alguém me ofende, ou se alguém me, sei lá, calunia, tudo bem, isso é o problema do outro em que faz isso, não é problema meu. Mas eu não devo ficar magoado. Não, posso ficar ou não. Se ficar, fico em sofrimento. Se não ficar, não fico, Outra das verdades da sociedade é esta: não admito que mandem em mim. Há pessoas que dizem isso, só não dizem isto ao patrão, não é? Porque o patrão manda sempre em nós. No caso de ser patrão, já poderá ter alguma autoridade para dizer isto. Mas quando nós dizemos isto, não admito que mandem em mim, para já estamos a dizer algo que é um bocado estranho, que é o não admito. Não estamos a admitir algo que nos é exterior, que pode ser complicado. Que mandem em mim, também ninguém manda, nós é que podemos ter essa percepção, porque a única pessoa que manda em mim sou eu, não é? E cada única pessoa que manda em cada um de nós somos nós próprios, não é? Depois há aquela frase típica: cá se fazem, cá se pagam, não é? Se eu não gosto aqui da Paula e tenho alguma raiva ou inveja ou mágoa ou qualquer coisa, e depois sei que a Paula torceu um pé, Deus é justo, cá se fazem, cá se pagam, não é? É para ela aprender. E Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela só torceu o pé porque ia distraída a olhar para o telemóvel e não viu o degrau do passeio, não é? Que é o mais normal. Outra frase muito comum é: quem mas fizer, paga. Não é? E isto é muito interessante. Aquela senhora estava a abanar a cabeça. De facto, quem mas fizer, paga. Quantos de nós, se não dizemos isto, pensamos? Ou se não dizemos, já dissemos. Ou se não pensamos, já pensamos, não é? Que é uma atitude de vingança, uma atitude de reparação pela força, rapidamente, no curto prazo, e que não tem nada a ver também com a doutrina espírita. E por último, não quero mais nada com ela, desiludiu-me imenso. Quer dizer, ela teve uma atitude incorreta para comigo, eu vou pensar assim: não quero mais nada com ela desiludiu-me imenso, não é? Estamos agora é o momento do chá das 5, 21 e 12. Ok, isso com fluidos resolve. E então, ela desiludiu-me imenso. Nós não pensamos de outra maneira, que é: eu é que me desiludi com a atitude dela. Então, mas não foi ela que fez aquilo que te desiludiu? Sim, ela teve uma atitude incorreta. Mas o facto dela ter tido uma atitude incorreta não me obriga a desiludir-me com ela. Isto pode pensar assim: então, mas isso não é lógico. Não é lógico dentro daquilo que a sociedade nos ensinou, mas é lógico dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Ela fez-me algo de mal, prejudicou-me, e eu tenho o direito de ficar triste, magoado com ela, e o problema aí já é meu, ou tenho o direito e o dever moral de pura e simplesmente desvalorizar o caso dela, porque o problema é dela. Eu não tenho nenhum problema, ela é que tem um problema. Ok? Ora bem, e quando nos magoamos,
a gente também só nos magoamos por dois motivos, é por tudo e por nada, como se costuma dizer, né? E então hoje em dia, na época da internet, né, das comunicações rápidas e instantâneas, né, há grandes desafios que se colocam, não é? Por exemplo, alguém caiu. Por exemplo, este senhor acabou de casar, né? E entretanto aparece-lhe aqui outra noiva. Porquê? Porque ela não consultou o e-mail, né? Ou tinha-lhe mandado um e-mail a dizer, olha, hoje já não me caso contigo, arranjei outra mais simpática. Então é muito importante nesta era de comunicação que nós tenhamos meios de nos comunicarmos uns com os outros. E quem não tiver e-mail, né, quem não tiver uma outra maneira de se comunicar, WhatsApp, etc., acaba por ficar para trás, né, e fica info-excluído, né? Isto é uma brincadeira. Então vamos ver. Quando é que nós nos magoamos? Quando não nos fazem à vontade. Só, Paula, empresta aí uns 200 mil euros, vai lá. Dava-me jeito para pagar aí umas dívidas e tal. E ela, eu tenho muito mais do que isso, mas não te empresto, tu não és pessoa de confiança, não é? Pronto, e lá vou eu ficar magoado com ela, não é? Porquê? Porque não me fez a vontade. E nós temos muito essa atitude infantil, não é? Se ela fizer o que eu quero, é minha amiga. Se ela não fizer o que eu quero, passa a ser obsidiada ou deixo-lhe passar cartão, não é? Quando não nos alimentam os caprichos, também. No nosso dia-a-dia, em casa, no trabalho, na rua, né? Quando nos alimentam os caprichos, a pessoa é impecável. Quando não nos alimentam, as pessoas nem precisam de ser agressivas, basta serem neutras, nós ficamos como aquela criança do bocado com aquele, né? Com um beicinho, né? Quando não nos alimentam o ego, também, né? Por exemplo, eu passei a pandemia, foram 2 anos, foram os melhores momentos da minha vida, porque eu nunca fui tão apreciado na minha vida. Eu vinha à rua com aquela máscara, né, tradicional, eu até usava uma preta, daquela, da Moda Alfa, passa publicidade, e aquelas pessoas dos 95 anos mais, as mulheres, que já viam mal, né, olhavam para mim, confundiam-me ou com o Brad Pitt ou com o Bruce Willis por causa da careca, da testa. E então o meu ego era alimentado e eu ficava, caramba. Quando eu tirei a máscara, pronto, acabou-se a máscara, então eu tive de voltar à minha realidade e as pessoas deixaram de me fazer aqueles cumprimentos que faziam, né? Também quando é que nos magoamos? Quando nos prejudicam. A Paula prejudicou-me, andou a falar mal de mim, ou roubou-me 100 euros, ou outra coisa qualquer, não é? Eu hoje estou muito má. É quem tiver à mão, calhou, quando nos prejudicam, e há razão para ficarmos magoados sobre, se ela prejudicou, não é? Será que há? Vamos ter de falar sobre isso. Quando falam mal de nós, não é? Se eu fosse a ficar magoado cada vez que falam mal de nós, não tinha tempo para mais nada, não é? Porque, de facto, nós gostamos muito de fazer juízos de valor sobre os outros. E isso penso que acontece com todos nós, no nosso cotidiano, né? No trabalho, na rua, até na família, até mesmo entre amigos, etc. Né? E então, quando nós queremos que uma coisa se espalhe, só dizemos assim, Paulo, vou-te contar uma coisa, mas não digas a ninguém, hein? É garantido. Não há mulher que resista. Passados 5 minutos ela está a dizer... Mas depois, como os homens aprendem com as mulheres, não há homem que resista também. Eu só disse isto porque a mulher começou a abanar a cabeça. Quando alguém nos desaponta, não é? Quando alguém nos desaponta, não, isto é verdade, quando
Quando alguém, eu conheço homens, se eu quiser espalhar uma notícia, é só dizer assim, opá, isto fica entre nós, pá, está garantido. Eu sei que, estou a falar sério agora, tenho pessoas conhecidas assim, eu tenho a certeza que passados 5 minutos há mais 3 ou 4 que sabem e a coisa espalha-se. São técnicas de comunicação. Ok. Muito bem. Agora coloca-se outra questão, por que nos magoamos? Porquê? Temos vários motivos. Primeiro, porque não aceitamos o outro como ele é. Epá, esta senhora, desculpem lá a expressão, como diz o povo, é uma bestinha, né? Mas ela é assim. Deus não deixa que ela seja? Deixa. Então, se Deus não deixa, por que é que eu não deixo? Mas ela devia ser melhor. Um dia vai ser melhor. Se calhar eu já fui bestinha também e ainda muito pior em vidas anteriores, não é? Então, nós temos muito este hábito, não aceitar o outro como ele é. Não aceitar o outro como ele é, em termos ético-morais, né? Quer dizer, não vamos agora aceitar que um violador seja violador, que um assassino seja assassino, não. Estamos a falar em termos de qualidades, de defeitos, de virtudes, né? Cada um é como é. E não temos o direito de impor aos outros comportamentos que os outros muitas vezes não têm ainda capacidade de ter, né? Ou não despertaram para isso. Magoamo-nos porque exigimos que o outro seja como nós. Isto acontece principalmente muito entre casados, né? Marido e mulher. A mulher fica feliz da vida e nas 7 quintas quando consegue fazer do marido uma outra mulher igual a ela. E o marido a mesma coisa. A minha mulher é perfeita. Porquê? Porque, entretanto, está igualzinha a ele. E quando isso não acontece, há sempre faísca, né? O que é perfeitamente normal, porque são duas pessoas diferentes. Então a solução passa por isto. Não exigir que o outro seja como nós, né? Obviamente, eu sendo um ser muito evoluído, né? Nota-se pela aura, né? Já me queimou o cabelo e tudo. Não é o caso aqui da Dona Amélia, né? Eu não posso exigir dela o que eu sou, né? Porque ela é muito inferior a mim, né? Pelo menos agora, neste patamar, porque eu estou em cima do estrado, ela está num nível inferior. Era isso que eu me estava a referir. Depois, porque é que nos magoamos? Porque não entendemos que o outro tem o direito de ser diferente. Esta senhora aqui é casmurra como tudo. Eu digo-lhe assim, mas não faças isso, tu vais-te dar mal, isso vai correr mal, não está correto. Mas eu sou assim. Mas se fosses melhor, tu podias, se calhar, ser mais feliz, mas eu sou assim. E ela é mesmo assim. E Deus não permite que ela seja assim. Permite. Mas nós não permitimos, não é? E por isso magoamo-nos. Né? Assim, caramba, já lhe disse 4 ou 5 vezes, continua a cometer os mesmos erros. É verdade ou não é, Meli? Está a ver? E então? E porque não entendemos que o outro tem o direito de errar. E mais uma vez, o outro tem o direito de errar na sua maneira de ser. Não estamos a dar o direito de o outro matar, violar, ser violento. Pronto, isso são regras sociais que nós temos de cumprir para irmos evoluindo como sociedade. Estamos a referir ao campo ético-moral, às ervas daninhas que cada um ainda transporta no seu íntimo. E é de tal maneira, nós magoamos-nos de tal maneira, que há pessoas que depois de serem assim, como esta senhora é, morrem, o corpo morre, elas vão para o além e nós continuamos magoados com essas pessoas. E então, como se fosse uma vingançazinha fria, vamos arranjar um epitáfiozinho à moda para chatear. Querem ver? Olha. Gustavo Guirmezinda Gutierrez Gabeman, tal, a recordação de todos os teus filhos, menos o Ricardo, que não deu nada. Estão a ver? Isto não era necessário, não é?
O Ricardo é mais avarento, um dos filhos, e então não contribuiu aqui para a campa. Então eles puseram ali, isto é quê? Sintoma de mágoa, não é? Tu não pagaste, mas vamos nos vingar de ti. Cada pessoa que lá for há de saber que tu és um sovina tramado, não é? Então, amigos, magoar-nos é isto. É sentirmos ofendidos, amoar, não é? E, de facto, é uma atitude muito infantil, apesar da fotografia ser bonita, às vezes fazemos beicinho, até ficamos mais engraçados, mas por dentro, não é? É muito, muito mau. Porque isto é um sintoma de inferioridade espiritual. Magoarmos-nos com os outros é um sintoma de inferioridade espiritual. Eu não estou a falar de cátedra, não estou a falar de cima para baixo. Estou a falar para mim e para todos os presentes, encarnados e desencarnados, não é? E se nós queremos evoluir espiritualmente, temos de nos libertar disto, não é? Sem dúvida nenhuma. Não é? É um alerta para que trabalhemos mais o nosso íntimo. Não é? Eu vou chegar a casa e vou pensar assim, mas porquê é que eu estou magoado com a Paula? Estou a perder tempo. Não consigo ser feliz, não consigo achar piada a uma brincadeira do cão, do gato, ou de um vizinho, ou de um miúdo, porque ando com aquilo na cabeça, não é? Não consigo apreciar uma flor, uma paisagem, estou ali a ver aquela paisagem lindíssima da Foz do Orelho e de repente lá vem a atitude dela. Uma vez o espírito amigo, o poeta alegre, disse uma coisa muito interessante. Eu estava magoado com uma pessoa. Não vou dizer quem, senão ficam a saber tanto como eu. Já foi há muito tempo. E então ele apareceu e disse assim, olha, tu estás magoado. E eu disse, não, estou triste. Não, tu estás magoado. Só vou-te dizer isto uma vez. Nunca mais esqueci. Também nunca mais me disse isso. Diz assim, olha, a mágoa para nós, espíritos ao teu nível, mais ou menos, vocês todos, tem um prazo de validade máxima de 24 horas. Isto é, nós devemos libertar dela no máximo em 24 horas. Porque a partir daí, a mágoa torna-se tóxica, começa a apodrecer e a contaminar todas as células da tua mente, do teu corpo, etc. Então, afasta essa mágoa que tens aí, deita fora para ficares com espaço livre mentalmente para as coisas boas e alegres. E, de facto, eu aí nesse mesmo momento comecei a ver, meu Deus que fez este corpo tão lindo, bonito, que tinha uns cabelos espetaculares, né? E agora tem esta falta de cabelo também bonita, né? Esta coreografia toda, porque é óbvio que vocês também não apreciam porque não têm muita noção de estética, senão teriam essa capacidade de entender. Se nós conseguirmos ver a vida pelo lado belo, não é? Vemos que de facto o problema que ela me criou não tem importância absolutamente nenhuma. Agora, consequências da mágoa, que ela traz consequências, penso que todos concordamos com isso. São estas, não é? Temos aqui a parte negativa, quando nos magoamos, e do lado direito a parte positiva, quando não nos magoamos. Quando nos magoamos, a mágoa conduz-nos ao melindre, ao mal-estar, à ideia fixa, à aversão, à irritabilidade e à possível obsessão. Muitas vezes nos dizem, pá, eu estou irritado, mas porquê? Deve haver sempre uma causa. Quando nós não encontramos a causa, quase sempre não a queremos encontrar. Às vezes a irritabilidade também pode ser um sintoma depressivo ou de algum problema orgânico, qualquer coisa, mas de um modo geral tem mais a ver com a nossa parte mental. Então, se nós nos libertarmos da mágoa, vamos ter mais equilíbrio, tranquilidade, mais saúde, bem-estar. Não vamos pensar no assunto. Em vez de estar a pensar na Paula, vou estar a apreciar ali as berlengas, os farilhões, aquela paisagem lindíssima, né? Ver os corvos marinhos a voar, né? Em direção ali ao polo da Tornada, que é onde eles dormem. O entendimento do outro, como ele é, assim, coitada, é tão casmurra, é tão teimosa. Mas entender, pensar assim, meu Deus, eu já devo ter sido assim noutra vida.
ou nesta. E então aí começamos a ter um entendimento diferente. Já começa a haver uma aceitação. Se não é aceitação, pelo menos um entendimento, uma compreensão de que ela tem o direito de ser assim, não é? A serenidade que se adquire com isso, não é? E a sintonia com os bons espíritos, porque quando mudamos o padrão do pensamento, começamos a sintonizar. Olhem, que seria de nós se os nossos guias se magoassem cada vez que nós não fazemos aquilo que eles desejam, ou que eles nos intuem. Já não tínhamos guias há muito tempo, não é? E eles, de facto, devem ter uma paciência enorme. Não será bem o meu caso, mas eu vejo aqui algumas pessoas, né, que se calhar devem ser difíceis de aturar, né, no além. Mas pronto. Agora, soluções para a mágoa, que é a irmã gêmea do melindre. Que soluções é que nós vamos encontrar? Existe um medicamento, aqui o melindre é um produto homeopático, né, para tomar com umas gotinhas, etc. Mas isso são soluções que nós vimos buscar de fora para dentro. Mas não é propriamente esse tipo de solução que resulta, porque quando o frasco acabar, nós vamos continuar com o melindre e vamos continuar com a mágoa. Então, o frasco do melindre pode ser útil para um SOS, mas para resolver o problema é preciso colocar em prática os ensinos espíritas, ou os ensinamentos espíritas. Por exemplo, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Os Bons Espíritas, elenca lá todo um conjunto de condições que qualquer um de nós, aqui presentes, pode pôr em prática se quiser, e que são características para que nós sejamos um bom espírita. O que é um espírita? O espírita é o adepto da ideia. Assim como o benfiquista é o adepto do Benfica, o socialista é o adepto do PS, o comunista é o adepto do PCP e por aí fora. O espírita é o adepto da ideia espírita. Pode ser um espírita neutro, um espírita mau, ou um mau espírita e um bom espírita, não é? Eu posso ser adepto da ideia, mas estou-me borrifando para a ideia, não a ponho em prática. Ou então ponho em prática, mas negativamente, ou ponho em prática pela positiva, né? E há também um outro capítulo, que quer um, quer o outro, são muito melhores do que este medicamento, que é o capítulo do homem de bem. Estes dois capítulos são notáveis, só por eles os dois já vale a pena ler o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, tudo depende da importância que você dá ao problema, à situação, não é? Aqui a Paula, não é? Criou aquele problema grave, que já falámos há pouco, e eu posso dar muita importância a isso. Quanto mais importância eu der ao problema que ela me criou, mais eu vou sofrer. Mais eu vou ficar irritado, inquieto, sintonizar com os espíritos inferiores, sintonizar com as pessoas irritadas e inquietas que andam aqui pelos arredores, são ondas mentais que andam aí. E eu depois vou dizer assim, a culpa é dela. E se tivesse aqui um espírito amigo, dir-me-ia, não, a responsabilidade é tua. Porque não há culpa, há responsabilidade. Porque ela é responsável pela atitude negativa para comigo, mas eu sou responsável pela maneira como vou reagir à atitude dela. E em vez de eu reagir como a sociedade me ensinou, que é ficar magoado, fazer beicinho, andar de trombas como os elefantes, etc., falar mal dela a toda a gente para me vingar por aí fora, eu vou me contaminar vibratoriamente. E vou ficar infeliz e sofrer. Agora, se eu optar por pensar assim, ok, ela cometeu o erro, deu-me um desfalco, o problema é dela, quando ela quiser que me devolva. Eu já nem me vou lembrar dela, porque eu vou ter a vida ocupada com as coisas úteis do cotidiano, não é? Olhem, questões que as pessoas colocam. E agora vamos ver aqui aquilo que a Amélia ao bocado estava a rir, né? Eu acho que tenho razão,
não admito que me falem assim. Há pessoas que dizem isto, e que são espíritas. Oh Paula, desculpa lá, tu não tens razão nenhuma, mas além disso, não te admito que fales assim comigo, ouviste? Né? É a nossa postura egocentrista, né? De superioridade. Depois, temos o direito de nos magoarmos, dizemos nós. Pois fui maltratado, fiquei desiludido com o que se passou ou com a pessoa. Se eu não mostrar mágoa, até parece que ela é que está certa e eu estou a apoiar o erro. Quer dizer, eu para mostrar que sou macho, tenho de ficar magoado. E mostrar à sociedade, atenção, toda a gente sabe o que é que ela me fez, eu tenho de mostrar que estou magoado, passar por ela assim com uma cara mesmo má, que é para mostrar que sou homem, né? Que tenho dignidade, que tenho personalidade. Porque, para a sociedade, o que nos ensinam o que é? Quem não se sente não é filho de boa gente. Ora, se eu não me mostrar magoado, vão dizer assim, pá, o Lucas é um panhonha. Então ela roubou-lhe os 100 euros, toda a gente, eram 500, 500 euros, toda a gente viu aquilo, que foi ela que pegou, até as câmaras de vigilância viram que ela foi ali à carteira e tudo, né? E ele nem sequer se magoa com ela, não ficou zangado com ela, ele é um panhonha, é um banana, né? Gente desta não serve para nada, não é isso que a sociedade nos diz, mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Isto é muito bonito. Outra coisa que nós dizemos, mas no dia-a-dia não é assim. Você não se magoa. É uma defesa que nós temos. Ok, o Lucas está a dizer aquilo, isso é muito bonito, mas no dia-a-dia não é assim. Será que ele não se magoa? Já não. Já me magoei muitas vezes. Às vezes ainda escorrego na casca da banana, mas tento com que não chegue às 24 horas, que demore só 5 minutos, 10, ter assim um live de lucidez, pensar, não, isto não quero este caminho. Mas não consigo isso por ser espírito superior, é por estar atento à situação e por querer viver melhor, né? Qualquer um de nós consegue. Pois há pessoas que dizem assim, não, eu não consigo, eu não sou de ferro. Bem, tentei mudá-la, mas ela é que a esmurra. É verdade, não é? Vocês tiveram a prova ao bocado que ela mantém a dela, não é? E então nós dizemos assim, eu não consigo. É a frase dos preguiçosos. É quando nós estamos a dizer assim, eu não quero porque dá trabalho. Eu não consigo significa eu não quero porque eu tenho de engolir o meu orgulho. Eu não quero porque eu tenho de engolir o meu egoísmo. Eu não quero porque eu tenho de engolir a minha raiva. Não sou de ferro, pois não, somos de carne e osso e água, 70% de água, o nosso corpo, nós não. Bem, tentei mudá-la, erradamente, ninguém muda ninguém, mas ela é que a esmurra, Deus deixa, ela tem o feitio dela, nós não temos que a mudar, se quiser ela muda. Não sou de ferro, não, mas também não tenho que me preocupar com o facto dela ser casmurra, né? Eu não consigo, isto é mentira, é a lei do menor esforço. Então qual é a atitude que nós podemos ter para resolver isto? Ainda havia uma que me falhou. Mas um espírita não se magoa? Já me fizeram esta pergunta. Pessoas magoadas, né? Têm o direito a isso, todos temos. Que disseram assim, então, mas um espírita não se magoa. Um espírita não se devia magoar, se estiver atento, orai e vigiai. Mas como todos nós temos às vezes, nem sempre estamos naquele nível de lucidez, às vezes magoamos-nos. O importante é que não fiquemos na mágoa, saiamos rapidamente dela, não é? Que em vez de andarmos as 24 horas, andemos 5 minutos, 10 e tenhamos uma prece, um pensamento de lucidez, uma sintonia com o nosso guia, né? E saímos dessa onda prejudicial. Há um livro que é este Convites da Vida, que agora tem uma capa nova, que no outro dia a Catarina, esta senhora casmurra, no outro dia fez uma palestra sobre este livro, é muito bom, não sei se ainda temos aí à venda ou não.
em que o espírito Joana de Ângeles, que é o guia espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, deixa-nos aqui duas mensagens muito interessantes. Diz ela que a palavra é um instrumento valioso, é doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Portanto, a palavra existe para isso, é um tesouro que existe para que nós nos entendamos. E nós muitas vezes usamos, ou quase sempre, a palavra para quê? Para coisas fúteis, coisas banais, violentas, né? Agressivas, etc. A palavra, não poucas vezes, converte-se em estilete da impiedade. Lembram-se da língua? Há um bocado do Esopo. Em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta e golpeia às cegas ao império das torpes paixões. E reparem, é por causa disto acontecer, este livro já é antiguinho, mas é por causa disto acontecer que existem guerras no planeta Terra, né? Que existe violência, que existem assaltos, assassinatos em Portugal e por aí fora, né? Agora, para que serve a palavra, né? Nós vemos aqui uma conversa que deveria ser deste ponto àquele, quando começamos a conversar, e o objetivo da conversa, não é? Obviamente que antigamente as mulheres é que tinham a fama disto, não é? Mas há homens, nos quais eu me incluo, que falam muito mais que as mulheres. Pelo menos é o que as pessoas se queixam aqui no centro, não é? E então, como agora estamos num regime de paridade, não é? Procurar haver uma paridade entre homens e mulheres, os homens também já falam tanto, ou até mais que as mulheres. Então vejam bem as voltas que nós damos, não é? As mulheres ficam com a fama e os homens com o proveito, não é? As voltas que nós damos para chegar ali, não é? Olha, mas aqueles 500 euros eram meus, não é? Ah, sabes, mas não é bem assim, tal e coisa. E abriu-se a carteira e veio uma rajada de vento e a nota voou, deu 3 piruetas e caiu-me na mão e eu não reparei, mas não sei quando. Estão a ver? Para chegar ali ao objetivo da conversa, ela ficou mesmo com os 500 euros. Tem aqui um filmezinho pequenino que eu espero que funcione. Fofoca. Pode até parecer que não tem nada demais em fofocar. É isso mesmo? Se alguma vez você ficou sabendo que alguém falou mal de você pelas costas, aí você viu que a fofoca pode machucar. A Bíblia diz em Provérbios 12:18 que as palavras podem ser como os golpes de uma espada. Então, como você pode ter certeza que suas conversas não estão deixando alguém triste? Será que isso quer dizer que você deve parar de conversar? Em Filipenses 2:4, a Bíblia diz que a gente deve se interessar pelos outros. Então, é normal falar de outras pessoas. Mas essa conversa pode acabar mal, prejudicando a reputação da outra pessoa. Mas o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Por exemplo, se numa conversa alguém começa a zoar uma pessoa ou criticar ela, isso é um sinal de que a conversa está indo na direção errada. Fuja desse tipo de conversa. Mude de assunto. Você tem que fazer alguma coisa, e rápido. Faça o que é certo. Talvez nem seja você que começou a fofoca, mas se você ficar espalhando ela, vai se tornar culpado do mesmo jeito. Você pode evitar muita dor de cabeça se seguir o conselho de 1 Tessalonicenses 4:11. Cuide dos seus próprios assuntos. Antes de falar de alguém, pergunte-se: será que o que eu estou falando é realmente verdade? Se os outros começarem a espalhar o que eu disse, como vai ficar a reputação da pessoa? E eu? Será que vou ficar com fama de fofoqueiro? Lembre-se, sempre que sua conversa começar a virar fofoca, mude logo de assunto. Se você fizer isso, as pessoas ao seu redor vão ficar felizes. E você também.
É simples, não é? Agora, formas de maledicência que geram mágoa. Falar mal de alguém pode gerar mágoa, certo? Se o outro não estiver atento, pode gerar mágoa, né? Comentário malicioso, a crítica mordaz, que é coisa que nós não fazemos, né? Não é para falar mal, Amélia, mas ali a Catarina é um bocadinho casmurra, né? O falso julgamento, quantas vezes, né, acontece isto? Sempre que eu penso algo de mal, não é bem de mal, sempre que eu penso sobre algum assunto do cotidiano, em 99% dos casos eu estou errado. Tanto que eu agora já estou atento, quando penso assim pá, o Nuno, com aquele cabelo todo, é só para me fazer inveja. Mas espera aí, não, deve haver outra justificação, né? É que ele não tem dinheiro para ir ao cabeleireiro, né? Pode ser essa a explicação, mas eu já estou a pensar mal dele. Ele traz aquele rabo de cavalo e tudo, é mesmo para fazer inveja aos carecas, né? Mas pode não ser. Então, estas pequeninas coisas, na minha vida, estou a falar sério, em 99% ou mais eu engano, tanto que eu agora já me policio. Quando penso alguma coisa, espera aí, quase certeza que não é isso, e quando vou verificar não é. Interpretação pejorativa ou interpretação negativa do facto, não é? Ok? Suspeita comprometedora, tudo isto, denúncia caluniosa, não é? Tudo isto faz com que nós tenhamos mágoa. Por isso existe um livro muito bom deste autor, Ney Prieto Pérez, que se chama Manual Prático do Espírita, Guia para a Realização do Autoaperfeiçoamento com base na doutrina dos Espíritos. É um livro muito bom, de muita qualidade e que nos faz meditar, não é? Mas há 4 mitos da maldicência, ou 4 mitos sobre a maldicência. Este aqui somos nós, estão a ver? Temos várias caras, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E vamos usando as caras conforme nós queremos. Muitas vezes somos mesmo assim. Um dos mitos é que a maledicência é coisa de mulheres. Está a ver, Amélia? Afinal, para os homens não é maledicência, é conversa. Estamos a resolver um assunto. Não é? Ok? Se a informação é verdadeira, podemos passá-la adiante. Mesmo que seja verdadeira, edifica? É uma questão a colocar. A informação é verdadeira, então se é verdadeira, ali ela é casmurra. Pá, é verdade, toda a gente sabe disso, vou passá-la adiante. Mas isso vai edificar? Vai ajudá-la em alguma coisa? Vai ajudar os outros em alguma coisa? Não. Então, não faz muito sentido. Este problema precisa de muita oração. A gente adora isso, né? Mas conta, Paulo. E coisa, temos de orar por ela, né? E quanto mais orar por ela, mais a gente vai sabendo pormenores. Ainda tu não ouviste nada. E naquele dia, mas não sei quantos, olha, calçou os sapatos ao contrário e tal, e um de cada cor. A sério? Temos de orar por ela. Olha, e que mais? Não sei quanto. Estão a ver? Então nós somos muito gentis, muito disponíveis, né? Que é. E depois temos que as pessoas às quais eu conto nunca vão passar a informação. Que era aquela história que nós falávamos do início, não é? Ora bem, as razões para a maledicência. Estamos a caminho do fim, digo eu. Curiosidade. A curiosidade é uma das razões para a maledicência. A ociosidade, não é? Quando a gente não tem nada que fazer, tem tendência para estar mais disponível. A inveja, que é coisa que não existe neste mundo, não é? A amargura, a má língua é uma maneira de libertarmos as nossas frustrações. Então nos jogos de futebol não é que se vê isto, não é? Já repararam, 60 mil, 70 mil, 80 mil pessoas, toda a gente em uníssono a chamar pela mãe do árbitro. Toda a gente. E ninguém encontra a senhora, não é? É uma coisa impressionante. A vingança, por falta de perdão, a maneira mais fácil e rápida de matar alguém é tentar destruir a sua imagem. Paula, já que fica
ficaste com os 500 euros, mas agora vou-te queimar a ficha. Toda a gente vai saber aqui nas Caldas da Rainha. E se calhar até nem foi ela. Era uma vizinha que arranjou uma máscara igualzinha à dela, daquelas que se usam no CSI, e é a cara chapada da final. Depois descobriu-se lá na Câmara de Vigilância, e o que eu andei a falar mal dela. Estão a ver? E depois o medo. Nós também somos maldicentes por medo. Não é? O medo de perdermos protagonismo, de não sermos reconhecidos, torna-nos inseguros. E por um mecanismo de defesa atacamos o outro. Só atacamos o outro, só falamos mal do outro porque não somos suficientemente seguros. Não é? Então, amigos, o pior erro gramatical que existe é não colocar um ponto final naquilo que não nos faz bem. Se alguma coisa não nos faz bem, é de pôr um ponto final. Ela começa a falar de mas isto, aquilo, daquilo outro, isto não me faz bem. Mas é aborrecido estar a dizer, Paula, não quero falar sobre isso. Não é nada aborrecido, eu tenho esse direito. Só, Paula, essa conversa está-me a incomodar, vamos falar de outra coisa. Sim, mas tu nem imaginas, e mais não sei quantos, o que ela fez, e disse, e aquilo, aquilo outro. Já lhe dei uma dica, uma vez, 2 vezes, ela continua, só tem uma solução, tem de ir à casa de banho. É uma solução que eu uso muitas vezes e resulta, vos garanto, porque entretanto, de acordo com o assunto e com o interlocutor, a gente demora mais ou menos tempo na casa de banho e naquele tempo a conversa vai-se. Consequências espirituais da mágoa. Olhem o que nos diz o Espírito Emmanuel, através do médium franciscano Xavier e Valdevieira, neste livro. Se nos empenhamos em delitos de maldicência e calúnia, quer dizer, para este espírito, a maldicência e a calúnia são delitos. Atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez em vidas seguintes, precedidas ou seguidas por distonias relacionadas com isso. Portanto, quando nós usamos mal, prejudicamos muita gente, contribuímos para guerras, para isto, até para suicídios muitas vezes, não é? Somos responsáveis por aquilo. Temos de ter esperança na vida, porque reparem, aquilo que nos falta a nós, o outro pode ter e pode complementar. Nós podemos ser complemento um dos outros. Ela pode ter algo que me faz falta e eu posso ter algo que lhe faz falta a ela. E esse é o objetivo da lei de sociedade, vivermos em conjunto. Querem uma prova? Olhem só. Toda a gente tem aquele amigo que te completa, não é? E então, isto, fantástico. Agora aquela pergunta, desculpem, há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser útil descobrir o mal alheio? E os Espíritos respondem, esta questão é muito delicada, precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a prejudicam a ela, não há utilidade em divulgar. Se ela é casmurra, mas só a prejudica a ela, porquê é que eu vou divulgar pela cidade toda? Não é? Mas se ela for assim casmurra e for Presidente da Câmara, não é? Se calhar temos de ter cuidado, ou sei lá, se calhar o exemplo até nem foi muito bom, ou se ela não... Se ela tiver uma avaria ao nível psiquiátrico, não regular bem do cérebro, e eu sei que ela anda armada, anda com uma arma, com uma pistola carregada no bolso, aí eu se calhar tenho o direito e o dever de divulgar, não à cidade toda, mas dizer à polícia, olha, esta senhora pode ser um perigo para a sociedade, porque ela tem um problema psiquiátrico e eu sei que ela anda armada, então a polícia vai investigar. Mas eu vou fazer isso não é para a prejudicar, mas sim para o bem comum, ok? Mas se elas podem prejudicar outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Lá está aquilo que nós falamos, não é? Conforme as circunstâncias de desmascarar a hipocrisia e a mentira, pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e tornarem-se suas vítimas. Ok?
Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e inconvenientes. Reparem, nós temos o direito e o dever de divulgar o mal alheio quando é para o bem comum. Mas atenção, se eu vou fazer isso, vou à polícia e digo, olha, esta senhora anda armada, e depois encho-me de vaidade por dentro, fico todo contente, com raiva, com aversão para com ela, a minha atitude já não tem valor. Porque o que dá valor à atitude é a intenção com que eu faço. Se é uma atitude difícil, mas com boa intenção, tudo bem. Pode ser a atitude mais fácil, mas se tem uma má intenção por trás, aí o prejudicado sou eu, não é? Então, há culpa em estudar os defeitos alheios? Pergunta Kardec aos espíritos, na pergunta 903. Se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se eu estou à procura dos defeitos deste, aquele, daquele outro, né, para divulgar, isso é falta de caridade. Mas se é com a intenção de proveito próprio, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Ora, eu posso estudar os defeitos da Catarina, ela é casmurra, né? Assim, caramba, como é que uma mulher como ela chega a este ponto de casmurrice? Então, eu vou estudar esse assunto em casa, para que eu próprio não seja assim, para estar atento. Então, nesse sentido positivo, é útil eu estudar os defeitos dela. Se não for para isso, eu quero lá saber porque ela seja o que seja, não é problema dela, certo? Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Em vez de eu estar preocupado com o facto dela gostar de pegar em notas 500, né, eu tenho de procurar é não ter o defeito que ela tem. Não ser também rapina e depois dizer que tenho cleptomania, né, para disfarçar. Então, amigos, pensamentos de maldicência conduzem a quê? A palavras de maldicência, certo? Que vão conduzir a quê? A intoxicação fluídica da nossa aura, do nosso campo energético. Auto-intoxicação mental. Que vão conduzir a quê? Mal-estar psíquico e físico. Às vezes vem um enjoo, problema de vesícula, uma dor de cabeça, de repente. Assim, mas porquê que isto foi alguma coisa que eu comi? Não foi nada, foi alguma coisa que eu pensei. Foi alguma coisa que eu senti ainda há momentos atrás. E aqueles sentimentos, né, geraram tudo isto. E isto vai fazer com que eu possa, quê? Sintonizar com espíritos afins, inferiores. Depois diz assim, vou ao centro espírita pedir ajuda, anda um espírito atrás de mim. Não. Eu é que ando atrás dele, eu é que sintonizei com ele, não é? Porque os espíritos têm as costas largas, não é? Então, para que é que existe a mágoa? Para nós a superarmos, não é? Temos este quadro da evolução espiritual, saímos da animalidade em direção à espiritualidade. O objetivo é passar do ponto 0 para o ponto 10, ok? Na angelitude. Certo. Isto é um percurso que nós vamos fazer ao longo das várias reencarnações. Agora estamos mesmo quase no fim. Neste livro, Aulas da Vida, recebido pelo médium franciscano Xavier, o espírito Humberto de Campos conta que, de acordo com a história, com a tradição, não é? Que houve um indivíduo que foi ter com o filósofo Sócrates, uns séculos antes de Cristo, né? E que lhe ia contar algo parecido com o que a Paula me fez. Olha, Sócrates, mestre, você nem sabe o que é que aconteceu. E ele disse-lhe assim, espera aí, antes de me passar a informação, já passou pelos 3 crivos? E ele, 3 crivos? Sim. Então, e qual é o primeiro crivo? O primeiro crivo é a verdade. Você tem a certeza do que me vai dizer é verdade?
eu ouvi dizer que sim, mas tem a certeza, observou o facto? Não. Então vamos ao segundo crivo. Aquilo que me vai dizer é útil para os outros, para a sociedade? Não, é que ela, a Paula... Não, espera aí. É útil para a sociedade, para todos? De facto, não é útil, né? Vamos ao terceiro crivo. Aquilo que vai dizer insere-se dentro da bondade que devemos ter uns para com os outros? Se calhar não. Então, segundo consta, o Sócrates terá dito a esse seu discípulo: então, se aquilo que me queres contar não tens a certeza que é verdade, não tens a certeza que é útil à sociedade e não se enquadra na bondade, eu prefiro que não me digas, né? É muito interessante esta história, muito antiga. Conclusão. A maledicência é um vício, como qualquer outro, né? O espiritismo objetiva o quê? A espiritualidade, a espiritualização do homem. E isso implica deixar de ter vícios. Então, se eu sou espírita porque aderi à doutrina espírita, é meu dever tentar pô-la em prática e afastar-me destes vícios e outros. Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, não é? E isso, se nós fizermos isso, nós entramos para o espiritismo, tornámos-nos espíritas. Como meditamos bem, o espiritismo entrou em nós, e se fizermos isto, o espiritismo vai sair de nós. E aí deixamos de ter a mágoa, né? Sempre que tiver tendência para a maledicência, lembre-se, destacar uma coisa boa da pessoa e exercitar vezes sem conta. Porque às vezes há muitos mal-entendidos. A grande maioria dos problemas que nós temos são mal-entendidos. Eu digo uma coisa e a Amélia percebe outra. A Amélia diz uma coisa e a Catarina percebe outra. E depois, se as pessoas não falam umas com as outras, os mal-entendidos ficam. Às vezes coisas tão simples como esta que eu vou mostrar. Ninguém sabe o dia da manhã. Um pensamento filosófico. E ele, amanhã é sexta. Não é? Tem os dois razão, não é? Este não estava a entender que o outro estava a falar do dia da manhã em abstrato, não é? E este também pensou que este estava a ser, de certo modo, gozão com ele. Então gostaríamos de terminar com uma psicografia ditada pelo espírito poeta alegre, que nos diz assim: tudo passa. Alguém te agride verbalmente, ficas de pé atrás, sentes ameaça. Mas se tiveres paciência, vais ver que tudo passa. Quando estás no trabalho, encontras uma ou outra trapaça. Discutir não é solução. Tem paciência, tudo passa. Se alguém não gosta de ti e na vida te embaraça, ainda assim tem paciência, porque na vida tudo passa. Sorriam, amigos, perante a possibilidade de servir, pois esse é o desidrato do que quer ser feliz no porvir. Se assim fizerdes na vossa existência, quando desencarnarem, tereis mais paciência. Tudo o que aconteça na vida, de agradável ou ruindade, tudo passa, acredita, seja de bom ou de maldade. Por isso, porfia sempre na prática do bem. Ama, serve com alegria e nunca desdenhes de alguém. Ok. Esta foi a nossa bibliografia. Os livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, são aqueles que nós devemos ler, a começar por estes, para entender um pouco da doutrina espírita. Esta era a mensagem que queríamos trazer hoje, como superar a mágoa, e pronto.